E acorrente todo mal, todo impedimento. Tudo que não for do Senhor sai em nome de Jesus. Todo espírito que não for do Senhor sai em nome de Jesus, Deus. Tudo que foi consagrado na vida dele, Pai, até hoje, saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê nisso, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Que Deus está fazendo a obra todo dia. Você sabe que Deus trabalha cada por dia. E cada dia que passa, Ele está trabalhando mais. Jesus te ama e te ama. Eu fiz uma pergunta. Hã? Eu fiz uma pergunta. Amém. Porque a minha mãe também achou estranho. Esse dia minha mãe viu uma coisa essa é por quê? Igual motivo. Que 27 pão por 23. Glória a 3 Deus. pão por 20. E me acordou. Todo dia depois, eu falei, onde eu continuo? Eu vou casa, por 20 pão. De repente, 3 pão por 1 deu 7 voltas. A partir de 10 centímetros da noite, eu tinha passado de ministério. E aí, quando eu saí do ministério, eu fui para o ponto, depois deu 3 horas. É onde os pães dormiam, 7 voltas, e acordou no lugar, era o antigo Sacramento, uma igreja batista aqui de Deus, depois esses pães poderiam descer. E hoje tem uma loja, vende tudo, tem uma rede nova, que é uma de blocos, e tem mais puxote. Aí minha mãe ensinou, porque hoje mesmo, ontem, hoje, todo dia eu vou de ajuda, todo lugar que eu estou, os pães na frente, foi a mesma coisa. Eu sei que alguém muito importante. 23, o Senhor é o nosso pastor, lá nos mandará. Os 3 pontos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Esses pontos na cabeça de todo lugar. Se for de Deus, Ele vai descer aqui. Se você não for, Deus vai mandar fogo para queimar. Em um lugar que eu nunca pensei que existia ponto, eu devia estar sentado lá. Se for de Deus, Ele vai entrar aqui dentro da igreja e vai identificar. Se não for, hoje o Senhor vai mandar fogo. Bem provado, certo? Eu pedi a Deus, eu não quero gratificar show, né? Não vai. Porque não dá para passar. Isso vai fazer imersão no Eu antes da palavra, mas nós vamos levar diante de Jesus, batizar dentro da palavra e fazer imersão por diante da palavra. Jesus disse assim que tem que nascer novo. Não posso fazer algo, então eu não tenho. Mas eu fiz 64 anos. Nunca fiz trabalho, nunca Glória a Deus. Hora da palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos receber o missionário Idomar, que vai trazer a palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber o missionário Idomar, que vai trazer a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus continua abençoando a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Wallace, né? Em nome de Jesus, dando ele força para ele prosseguir nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, enquanto teu filho estiver ministrando a tua palavra, aproveita a vida dele, a casa dele, toma a filha dele nas suas mãos, toma, meu Deus, a esposa dele, ó Pai. Deus, faça a tua vontade sobre a vida dele, na tela. Nós colocamos ela em tuas mãos, que a tua vontade seja feita, meu Pai. Deus, enche ele com o teu poder nesta noite, derrama graça sobre a vida do teu filho, que todos que entraram por essa porta nessa noite não vai sair da mesma maneira que entrou, meu Pai. Que a tua palavra venha trazer renovo, que a tua palavra venha trazer transformação, que a tua palavra venha trazer conserto, libertação sobre as nossas vidas. Eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Receba o céu do Senhor, com palmas e a cara do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Grande é o Deus e o Pai que nós servimos. Toda honra e toda glória é dada para o Senhor. Nós damos toda honra para Ele, toda glória para Ele. Nos abençoe. Glórias, aleluias. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença do Pai aqui, ó. Estou sentindo a presença do Pai. Ele é maravilhoso, porque Ele falasse assim: filho, vai, filho, sobe, vai, fala, abre a boca que eu colocarei palavras em tua boca. E eu estou crendo, eu estou confiando que não sou eu mais que estou aqui no altar, não sou eu em carne, sim, eu sou carne, mas se o Senhor quiser, meu Pai amado, me toma aqui neste lugar, me toma, Senhor, aqui, meu Pai, Espírito, com teu Espírito, meu Pai, falando na minha boca, Pai amado, vai me levando, meu Pai, onde o Senhor quiser, Pai, através da tua palavra, meu Pai, que a tua igreja, meu Pai amado, possa cada dia mais se converter, meu Pai, à tua presença, e através da tua palavra, meu Pai, que eles possam sair daqui cheios, que eles possam sair daqui, meu Pai, transbordando da tua presença, porque eles vieram, meu Pai, buscar, meu Pai, um alimento espiritual, porque nós sabemos, meu Pai, que a nossa carne não faz nada, a nossa carne perece, mas a tua palavra, ela dá vida, e por isso estamos aqui, meu Pai, porque queremos ter vida, e vida com abundância, e vida eterna, em nome de Jesus, meu Pai. Eu só vim descer com o teu santo aqui nesta casa, oh Pai amado, aqui toma de anjos aqui, meu Pai, teu exército, Pai, e o teu fogo mais aqui ainda, meu Pai, abraça este lugar, meu Pai, toma, meu Pai amado, a mim pela tua misericórdia, meu Pai, pois minutos só cresce, meu Pai, e toma conta do povo, com a tua graça, com a tua justiça, amém? Glória a Deus, palmas que aplaudem o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou aqui hoje, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar entrando aqui na casa dele, mas esse dia aqui na presença de Deus, amém? Compõe suave que todos os irmãos estejam em união, não é assim que a palavra fala? Compõe suave que nós, irmãos, vivemos em união, não é? É Salmo 133. Então Deus fala que nós, irmãos, temos que viver em paz um com o outro, que nós temos que viver em união um com os outros, que nós não podemos, em momento algum, desprezar uns aos outros, porque a Deus nunca nos desprezou. E nós não podemos fazer isso porque nós somos o quê? Guiados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Nós temos que aprender com Jesus, né? Sem muitas delongas, gostaria que a amada igreja, aquele que se puder, coloque-se de pé em reverência ao Senhor. Aqueles que não puderem podem ficar sentados, mas que abram a palavra de Deus em Romanos versículo 7, amém? Romanos 7, amém? Versículo 7, aleluia, para a glória de Deus, aleluia. Senhor da glória, que não seja mais eu, meu Pai, mas o teu Espírito. Pai, fala, meu Pai, com a tua igreja. Fala o que eu quero falar, meu Pai. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 7, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia.
eu vou esperar todos abrirem a Bíblia para a glória de Deus. Porque eu creio que o Senhor vai falar. Se Ele quiser falar, Ele vai falar através de mim, um instrumento na casa de Deus. Se não, vai ficar somente pela palavra. Romanos está de Coríntios, 1 Coríntios. Você pode ir lá embaixo, lá no último, lá antes de Apocalipse, já vem, né? Pedro ali, depois vem Hebreus e Coríntios antes, né? Aí vai estar Romanos antes de Coríntios, lá no finalzinho da Bíblia, para a glória do Senhor. Porque eu creio que o Senhor vai falar nesta noite. O Senhor está sempre falando, né? Através do louvor, através de tudo, das crianças, através da abertura do culto. E em todo momento o Senhor está falando com nós. Romanos 7, versículo 7. Aleluia. O Senhor fala assim na tua palavra. O título é assim: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. E começa assim, dizendo o Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que meu era para a morte, ou seja, perdão. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom pela morte. De modo nenhum, mas o pecado, mas que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos qual é a lei espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa, mas de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Amém? Somente até aqui, irmãos. A glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus.
O Senhor, Ele está falando aqui nessa lei. Ele fala que a lei opera em nós a morte. O que é a lei? A lei é os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Por isso o Senhor fala que a lei é meditar de dia e de noite na palavra dele. A lei é essa Bíblia. Porque a lei é algo que nós temos que aprender, é obedecer, obediência. A lei, Deus fez aqui as Escrituras para que nós possamos meditar nela, para que nós possamos entendê-la. Porque, irmãos, sabemos nós, sabe Deus, que nós sabemos que aqui na terra nós temos que ser submisso a alguém. Alguém como a liderança que Deus levantou, pastor, missionário, esposa. E eles são levantados para que cuidasse das ovelhas, para que cuide da igreja, para que cuide daqueles que entram, daqueles que saem. Então o Senhor, Ele fala que a nossa luta é contra a carne, porque o Espírito, ele está preparado, mas a carne não. Porque aqui, irmãos, quando o Senhor está falando aqui, ó, e a luta da carne é com o Espírito, ou seja, o Espírito lutando contra a carne, porque a carne é falha, o Espírito não é falho. O Espírito está sempre pronto. O Espírito está guiando, porque Deus, quando Ele morreu, Jesus morreu, Ele falou assim que deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, né? E levou com Ele todas as enfermidades, todas as doenças, todo o pecado e todos os fardos. E o Espírito dele, Ele deixou sobre a nossa vida para nos guiar, irmãos, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos chegar a lugar algum se o Espírito dele não nos incomodasse, não nos guiasse. Se o Espírito de Deus não guiasse o povo, esse povo todo já estava todo corrompido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que convence nós do pecado. E a palavra de Deus fala que aqui fala da concupiscência, irmãos. Ele fala assim que é a lei pecado. De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. O que quer dizer? E para nós saber que nós não podemos fazer, nós temos que ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela está nos corrigindo todo momento, ela está nos libertando, está nos ensinando como devemos andar na casa ou fora, porque a palavra, ela vai nos guiar para o caminho em trilha reta para o céu. A palavra de Deus vai nos guiar para o Espírito de Deus, vai nos guiar para as mãos do Senhor, sabendo que essa lei, ela não mente, essa lei, ela é verdadeira, ela é pura e eficaz. Essa lei que nós estamos meditando nela, essa lei que Deus deixou para nós olhar e ler, está sempre constantemente lendo, irmãos, é a lei que vai salvar a nação, que vai salvar o povo, porque nós somos uma geração de Israel, nós somos geração de Israel, irmãos. Nós não podemos nós não podemos desfazer os antepassados, porque através dos antepassados, ou digamos, através de Adão, através de Abraão, através de Noé, é que hoje existe este povo. Porque não foi assim que Deus falou? Que através de ti
Noé: levantarei e farei uma grande nação. Ou seja, através dele, Deus ia fazer uma grande nação. Não foi para isso que Deus separou os animais da arca? Para poder levar e soltar lá no monte de Queriate? Foi o monte mais alto que essa arca parou. Imagine, irmãos, a altura que não foi aquela chuva, 40 dias e 40 noites, levou o quê? A uma altura extrema, que cobriu tudo. Nada aparecia árvore, nada. Morreu todos, toda a humanidade, morreu todos aqueles animais que sobraram. Porque Deus estava irado com o povo, porque o povo não estava obedecendo, porque o povo estava praticando o pecado, porque o povo estava cobiçando. E a palavra fala: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás. Ou seja, aquelas pessoas são casadas, ou vice-versa, que seja solteiro ou casado, Deus fala que nós não podemos cobiçar. Às vezes as pessoas cobiçam aquela que é casado, ou aquele que é casado, vice-versa, o homem, vice-versa, a mulher. Então o que acontece? Às vezes a pessoa olha para uma coisa que não poderia ter olhado, pratica algo que não pode estar praticando, e Deus não está agradando. Não é só cobiçar, irmãos, que é pecado, não. Às vezes no pensamento a pessoa também está pecando, porque não pode deixar descer para o coração. Então o pecado vem através do olhar, através do pensar. Às vezes, irmãos, através do nosso falar também. Então, irmãos, aquele tempo, Noé foi contemplado com a sua família, e através dele, hoje nós estamos aqui adorando o Senhor. Através dele, essa nação toda existe por conta deles. Por mais que às vezes ele possa ter cometido alguns deslizes, possa ter cometido algum erro, porque Deus fala que a carne é falha, mas o Espírito não. Então, irmãos, nós sabemos que nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, nós temos que obedecer a lei do Senhor. E fala assim: mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Irmãos, como assim estava morto o pecado? Porque, irmãos, às vezes as pessoas estão na casa do Senhor, às vezes as pessoas estão buscando a Deus, estão com a mente ali focada nas coisas de Deus, mas o diabo vai lançar uma semente, vai lançar ali alguma coisa para a pessoa cair. E se a pessoa não vigiar, irmãos, ela cai e pega. Se ela não vigiar, ela pega, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo vai usar o ponto fraco da pessoa. Tem pessoas que o ponto fraco dela é homem, tem pessoas que é mulher, tem pessoas que não é, tem pessoas que é droga, tem pessoas que é bebida, tem pessoas que é cigarro. Cada um tem um ponto fraco. Tem pessoas que é dinheiro, não é? Dinheiro. Tem pessoas que não podem ter dinheiro, irmãos, que é perigoso vender até a família por conta do dinheiro. Irmãos, por isso Deus deixou escrito nos mandamentos e fala assim na palavra dele, lá em Mateus 7, se não me engano, em Mateus 7, lá fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e as ferrugens venham consumir, e os ladrões possam minar. Por quê? A casa que não habita o Senhor, a casa que não habita Deus, ela está aberta para que o mal entre nela. Porque a casa que não habita Deus, a casa que não tem Deus, não tem o guarda, sentinela, não tem o anjo que está ali guardando. Então é mais fácil um ladrão vir e entrar e roubar, não é? Então, irmãos, às vezes roubar de forma o quê? A pessoa juntou muito dinheiro, mas ali ela pegou, o devorador pegou e gastou tudo, fez ela gastar tudo, ou com uma enfermidade, ou às vezes ela sai para comprar algo e ela vai e gasta tudo na compra também, e vai só gastando e vai só gastando, e ali cada vez vem uma enfermidade, cada vez vem alguma coisa, e às vezes ela sai, perde daqui, perde dali,
compra uma coisa, não dá certo. Então, irmãos, nós temos que entender que nós não podemos ficar nos apegando em coisas aqui da terra, em coisas terrenas. Nós temos que nos apegar em Cristo, irmãos, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu sangue por nós. Não foi o irmão, não foi a irmã, não foi filho, não foi filha que deu, mas sim o Filho unigênito do Pai. Foi esse único Filho de Deus que veio aqui à terra, 100% em espírito e 100% carne, para dar a sua vida por amor a nós. E sabe o que Ele quer, irmãos? Deus não cobra nada de nós, não cobra. Sabe o que Ele cobra de nós? Obediência. Ele não cobra nada de nós aqui, ó. Dinheiro nenhum Ele cobra de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos que pagar para adorar o Deus. Não temos que pagar para adorar o Senhor. Porque Ele nos fez imagem e semelhança dele para os adorar. Só que tem gente, irmãos, que está pagando para adorar. Sabe como que eles estão pagando para adorar? Imagem. Tem gente que está comprando imagem, sabe por quê? Aqueles deuses falsos que na Bíblia é escrito em D minúsculo. Porque o Deus verdadeiro está todos na Bíblia lá com D maiúsculo. Aleluia. Todos com D maiúsculo, porque é o único Deus. Para separar, para ver que não existe outro a não ser Ele. Então tem pessoas que pagam para fazer obra muito cara, 10 mil, 20, 30, até 100 mil, para poder mandar matar uma pessoa, para poder mandar destruir uma família, para destruir uma igreja, para poder destruir a vida de um irmão que está buscando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, estamos aqui para abençoar, para orar pelo próximo, para orar para o irmão Alex, para orar para vocês, para a sua família, para orar para todos. Porque Deus nos fez para adorar e para orar para a nação, para pedir para a nação. Então Deus, Ele nos fez, foi para adorar, irmãos, foi para buscar, não olhar para quem que seja que for. Ou seja, não olhar para o irmão não, porque o irmão ali é chato. Irmãos, não pode fazer isso não. Deus não fala na palavra dele que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não foi assim que ele falou com aquele povo da multidão? Deus não fala assim que nós não podemos apontar para o outro? Primeiro tirar a trava do seu olho, para depois falar da trava do olho do outro irmão. Então, irmãos, tem pessoas dentro de igreja, irmãos, tem irmãos aí, irmãs, pessoas que chegam na igreja lá, bem vestido ali, com aquele saião até no pé ali, pulando, sapateando, mas no fundo, irmãos, o coração está longe de Deus, o coração está ali, mas todo amargurado, com ódio, com raiva, olhando para o servo ou a serva do irmão, que às vezes está em cima do altar aqui, fazendo a obra, pela misericórdia de Deus, e fica invejando aquela vida lá em cima, não sabendo ele, ou seja, ele sabe, mas sabendo, irmãos, que a inveja é pecado também, porque a inveja, ela corrói até os ossos. A inveja, ela pode matar. A inveja, irmão, ela deixa uma pessoa inabilitada, ela pode deixar uma pessoa de cama. Sabe por quê? Porque a inveja é demais. Agora, irmãos, às vezes aquela pessoa tem tanta inveja, né? Para poder ir contra um dos irmãos ou uma das irmãs, mas não tem coragem de dobrar seu joelho e pedir pela vida deles. Não tem coragem de pegar a Bíblia e meditar nela de dia e de noite. Não tem coragem de subir no monte, não tem coragem de buscar de madrugada, não tem coragem de fazer as coisas certas, mas só quer fazer as coisas erradas. Mas sabe por que aquela pessoa faz as coisas erradas, irmão? Porque ela está abrindo seu coração não para Deus, mas está abrindo seu coração e a sua mente está deixando levar pelas coisas malignas, pela seta do inimigo. Porque o inimigo vai lançar seta, o inimigo vai usar alguém para poder falar com aquela pessoa de uma forma, e se ela não estiver
estiver em Espírito de Deus, ela vai buscar o quê? Uma confusão com aquela outra pessoa. Ela vai buscar um conflito. E aí o que vai acontecer? Aí elas vão começar a entrar em atrito. E acaba aquela pessoa olhando para aquela pessoa de uma forma diferente, e levando aquilo para o coração, e começa a virar ali aquela mágoa, e através daquela mágoa começa a virar um rancor, e daqui a pouco o coração está tomado é maculado, e ele está cheio das coisas malignas. E aí, ao invés daquela pessoa estar com o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa já está com o Espírito maligno. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como. A palavra fala: jorrar 2 tipos de água da mesma fonte. A fonte de Deus, ela é santa, ela é pura. Não tem como jorrar 2 águas da mesma fonte. Então aí, a palavra de Deus fala: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Ou seja, no tempo que ela vivia sem lei, é o tempo que ela não conhecia as coisas de Deus. Então ela fazia as coisas erradas, mas ela não sabia, irmãos, porque ela não conhecia da lei. Mas Deus fala que Ele perdoa o tempo da ignorância. Não perdoa? Deus é o único que perdoa o tempo da ignorância. Olha, Deus, Ele perdoa e Ele não joga na cara não, viu, irmãos? Ele perdoou, você pode prosseguir. Então, irmãos, quem joga na cara, sabe quem? É o ser humano. É o ser humano que às vezes se acha melhor do que o outro, e ele vai e começa a comparar ele com a outra pessoa. Agora eu estou na presença de Deus, agora eu sou melhor que o fulano, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Não. Ele não faz nada não, irmão. Eu não faço nada não. Sabe quem faz? É Deus, o Espírito dele que faz. Porque quando a pessoa começa a achar que ela está fazendo, aí Deus abate ela. Quando ela começa a se achar demais, começa a ser soberba, aí Deus abate ela. Então, irmãos, a pessoa não pode se achar não, a pessoa tem que se humilhar para Deus, desaparecer para que Deus apareça. Porque quem tem que aparecer aqui é Deus, irmãos. Porque quem faz o milagre é o Senhor, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Nós não fazemos nada, nós somos apenas instrumento do Senhor. Por isso o Senhor fala que nós devemos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para que cada vez que Deus lava nós com o sangue dele, nós venhamos, sabe o quê? Para nós nos vestes mais limpas. E que cada dia o Senhor venha nos limpar nós de dentro para fora. Porque não adianta estar bonito por fora e estar estragado por dentro. Então nós temos que se limpar, Deus tem que nos limpar de dentro para fora. Porque quando o tempo está limpo, o Espírito entra. Aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a bradar. Aí Deus começa a usar. Mas enquanto isso, irmãos, nós temos um processo de libertação que Deus permite. É o processo, irmão, aquele processo é igual uma criancinha. Ela quando nasce, é bebê, precisa do pai e da mãe para carregar, para amamentar, para limpar. E começa a dar leitinho, e cuidando com carinho, para não quebrar, para não machucar. Assim é o Deus nosso também. Deus não fala que nos guarda nós nas asas, debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos sendo guardados debaixo das asas do Onipotente, onisciente e onipresente. E o Senhor fala que nos carrega o quê? Na palma da mão dele. Imagina o tamanho da mão de Deus, né? Quando nós carregar na mão dele. Nós somos igual uma formiga na mão de Deus. Nós somos igual uma formiga, irmãos. Então nós não somos nada. Imagina se Deus, olha só, se Deus levantar a ira sobre o povo, irmãos, eles destroem. Porque se Deus, ao menos um vento do dedo dele chegar, nós não aguentamos. Imagina se ele bater um dedo, ele quebra a pessoa inteira. Então, irmãos, nós
não podemos chegar a esse momento. Por isso Deus fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso a palavra fala isso. E quando ele fala, mas vi o mandamento e reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, reviveu o pecado e eu morri. Por que ele morreu? A pessoa não pode deixar o fogo apagar, irmãos. O fogo do altar tem que estar aceso. O fogo do altar tem que permanecer aceso. Ele não pode morrer. Porque quando a pessoa morre, irmãos, é quando ela é desobediente. Porque, irmãos, as virgens todas receberam azeite, mas só 5 permaneceu nele. Só 5 cuidou do azeite. E as outras 5 que não quiseram cuidar. As outras 5 deixou de lado. Deixa pra lá. Quando Deus vier, eu vou lá e pego o azeite de novo. Só que, irmãos, as coisas de Deus não é assim não. Eu vou chegar e vou falar assim: Deus vai me tomar, assim eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, e quando Jesus vier eu peço ele perdão, e depois eu vou, quando Deus me perdoa, me leva aí para cima, eu estou arrependido. Não, irmãos. O arrependimento, ela vem em pós dias e dias, anos e anos. Sabe por quê, irmãos? Todos os dias nós temos que trabalhar o arrependimento, porque a cada dia nós fazemos algo que possa não agradar a Deus. Em todos os dias nós estamos em constantes erros, porque nós, irmãos, somos falhos, mas Deus tem misericórdia. Nós não vamos chegar no céu, irmãos, 100% santo, não. Sabe por quê? Porque 100% é só Jesus. Ninguém se compara a Jesus, não. Então ele foi 100%. Mas Deus pede que nós sejamos o quê? Em perfeitas condições. Ou seja, perseverando e buscando a cada dia se libertar. Então, irmãos, a palavra fala: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que quando você vai ler a palavra de Deus, e quando você vai falar de Deus para ele acha que aquilo ali não presta. Ele não gosta, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto de crente. Eu não gosto desse povo crente. Só que eles não sabem que Deus está ali, enviando o céu para poder chamar ele para a presença, para poder salvar a alma dele. Ele não pensa que aquele homem que ele fala que é chato, aquela mulher que ele fala que é chato, é aquele que foi enviado para Deus alertar ele: olha, cuidado, não vai por aí não que você vai morrer, não vai por aí não que você vai se perder, não vai por aí não que você vai descer para o inferno. Mas ele não agradece não, ele continua nervoso, com raiva. Mas sabe aquela raiva que ele está com ela? Aquela raiva ali não é de Deus não, aquela raiva ali não é do Espírito Santo não, aquela raiva ali é de Satanás, porque ele está sendo usado pelo inimigo, e o inimigo não quer perder ele para Deus não. Sabe por quê? Porque Satanás não vai querer ir para o inferno sozinho, ele quer levar uma multidão com ele. Então nós temos que buscar Deus e ser forte e valente, porque Deus não escolhe soldado frouxo não. Deus escolhe soldado, e soldado tem que ser valente. Você já viu algum soldado na frente de batalha que é frouxo? Algum soldado na frente de batalha que é medroso? Não. Soldado na frente de batalha não pode ser medroso não. Sabe por quê? Porque se nós estamos buscando aquele Deus poderoso, aquele Deus que libertou Israel, libertou os povos hebreus, nós temos que confiar que se nós estivermos na frente, pode até chegar alguém ali na rua e apontar a arma para a cara da gente e falar assim: eu vou te matar agora. Eu falo assim: se Jesus permitiu, você me mata, mas se Jesus não permitir, nem bala você dá conta dessa arma sua. Sabe por quê? Deus não deixa. Porque Deus falou assim: que ai daquele que tocar nenhuma das menininhas dos olhos dele. Na menina dos olhos do Senhor ninguém toca, dos filhos do Senhor ninguém toca. E só vai acontecer se Deus permitir. Mas Deus não vai permitir não, sabe por quê? Porque Deus fala assim: eu não deixarei envergonhados os meus. Não é?
Deus fala assim que os deles não serão envergonhados, mas envergonhados e confundidos são todos aqueles que levantaram e contenderes contra uns pelos mesmos. Assim diz a palavra do Senhor. Então envergonhado vai ser Satanás, envergonhado vai ser aquele que levantou contra a sua vida, envergonhado vai ser aquele que tentou fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Se nós estamos na casa do Senhor buscando, pode ter certeza que agora Deus estará com os anjos da nossa casa lá, livrando e guardando. Pode ter certeza que os anjos estão lá, ó, poderoso guerreando. Está lá o soldado de Cristo, lá, o soldado de Deus, lá frente com a espada e com a lança. Então, irmãos, é isso que Deus fala. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Deus está falando que a palavra dele é santa, que ele é justo e que ele é bom. E que nós temos que confiar nele. E que nós não devemos desviar para canto algum. Aleluia. Que nós devemos olhar somente para ele. Por isso Deus fala assim: olha, grande e enganoso é o coração do homem. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração é muito enganoso. Às vezes o nosso coração palpita. A gente acha que é coisa de Deus, mas não é. Às vezes o nosso coração palpita porque o olho vê, o coração sente, não é? O olho vê, desce no coração, então o coração sente. Então nós temos que evitar olhar demais para certas coisas, porque hoje em dia, irmão, nós vamos vendo no mundo que não está fácil, não. Nós, como homens, até mulheres também, tem essas dificuldades. Você passa na rua ali, as mulheres estão andando de uma forma que só Jesus na causa. Deus tem misericórdia. As mulheres hoje estão andando, irmãos, da mesma forma que elas deitam para dormir, elas saem da casa dele e vai no comércio comprar alguma coisa. Misericórdia. Como é que pode, irmãos? A pessoa põe aquelas calças ali, aquelas mulheres pegam aquelas calças, né, que só o sangue de Jesus. Parece até... Aquelas calças dela, irmãos, parece... Você pega aquele salame, aí tem aquele pacotinho por fora, fica tudo espremido. Santo Jesus. Aquela calça não é de Deus, não. Aquilo é coisa do diabo. Porque o diabo está colocando isso aí, ó. A mulher fica lá malhando. Olha, irmãos, outra coisa. Tem pessoas que acham que vou fazer uma academia ali. Você já viu crente na academia? Academia de crente é joelho, Bíblia, jejum e oração. Crente não faz academia, não. Para que academia? Se nós temos um Deus justo, poderoso. Olha só, aquele povo que andou no deserto, eles andaram por 40 anos. As roupas, os calçados, os alimentos. Olha, os calçados nunca envelheciam, as roupas nunca envelheciam. Durou 40 anos. Alimento nunca faltou, água nunca faltou. Irmãos, você acha que Deus vai deixar nós passar dificuldade? Você acha que Deus vai deixar nós com enfermidade? Não. Enfermidade não é de Deus, não. Enfermidade não é inimigo. Sabe por quê? Deus fala assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas veio o inimigo para roubar, destruir e matar. Então o inimigo vai sempre tentar roubar, tirar a atenção, tirar o foco, para poder fazer a pessoa cair. E nós temos que permanecer na palavra, irmão, para que isso não aconteça. E aqui fala na palavra assim, ó. E logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Pelo bem, a fim de quem, pelo mandamento, e o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabe
que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ou seja, bem sabe que a lei é espiritual porque a lei é a palavra, não é? A lei é espiritual, sabe por quê? Porque a lei é a palavra do Senhor. E o que Deus fala? Lá em João 1. Olha só o que Jesus fala em João 1 lá. Porque Deus fala assim: porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a lei, ela é espiritual. A lei é poderosa, ela tem poder para curar. Então, irmãos, nós temos que entender isso. E aqui fala: vendido sobre o pecado. Quem foi vendido sobre o pecado? Irmãos, nós somos comprados pelo sangue. Aleluia. Nós somos comprados pelo sangue de Deus, sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos os únicos que fomos comprados pelo sangue. Olha, nós batemos nosso joelho no chão, conversamos diretamente com Deus. Irmãos, nós não precisamos pagar para conversar com Deus. Sabe quem paga para conversar com Deus? Aqueles que não sabem ainda dos mandamentos do Senhor. Aqueles que ainda ficam adorando a Baal, imagem, escultura, Santinho de São Jorge, São Francisco, São Pedro, São não sei o quê. Esses aí, eles pagam. Sabe por quê? Eles pagam por uma coisa que é de barro, que não fala, que não anda, e ainda gasta dinheiro dele à toa. Sabe por quê? Aquilo não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aquilo ali, sabe o que vai acontecer ainda? Ainda vai destruir a vida dele. Se ele soubesse o mal que ele faria, ele nem estaria ali perto. Ele nem falaria em respeito daquilo ali. Ele nem prostraria diante daquilo ali. Porque Deus falou assim: somente podemos prostrar para quem? Para Ele, para o Senhor. Não foi assim que Mesaque, Sadraque e Abednego fez? O rei queria que ele prostrasse diante dele em reverência, e Sadraque e Abednego, não foi? Mesaque, Sadraque e Abednego falou assim: eu não prostarei diante de ti, só diante do meu Deus. E ficaram de pé. Mandaram jogar uma fornalha para queimar. Só que diz na Bíblia que os soldados, os servos que foram jogar ele na fornalha, julgaram ele na fornalha, na distância que julgaram ele na fornalha, os servos que julgaram se queimaram, morreram, e eles não. Olha para você ver, porque lá dentro estava lá o rei olhando, e quando os três caíram, o rei olhou e falou assim: mas tem mais um lá dentro. Quem era o quarto que estava lá dentro? Era Jesus Cristo que estava lá dentro. Jesus Cristo estava lá para livrar aqueles homens. Sabe por quê? Porque em momento algum eles se prostraram diante de qualquer uma imagem de qualquer um homem. Ninguém quis se prostrar diante de homem e de imagem de ninguém, somente de Deus. Nós temos que nos humilhar para Deus. Sabe por quê? Porque o homem, ele gosta de humilhar as pessoas. Mas sabe por quê? Não é porque ele quer, não. É porque ele dá lugar para o inimigo. E se o inimigo entrar, ele faz um estrago, irmãos. Então a palavra fala aqui agora: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E confeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, ele está confessando que o erro está nele. Ele está confessando que ele erra, que ele quer fazer o bem, mas ele não tem força. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes ele não está fazendo certo. Porque às vezes ele está dando mais lugar para a carne do que para o Espírito. Não é assim que faz? A palavra fala que a
boca vai falar, não é? Porque o coração está cheio. Então, se você, irmão, se nós enchemos o nosso coração da palavra do Senhor, nós vamos falar da palavra do Senhor. Nós vamos nos encher do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos nos libertar dia após dia. Mas se as pessoas ficarem e deixarem de lado a palavra do Senhor e colocar a vontade própria, aí eles vão ficar cheios daqui, da vontade dele, não da vontade de Deus. Aí eles vão largar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dele. Aí o que vai acontecer? Que entra o quê? A morte espiritual. Porque ele vai começar a fazer a vontade do homem, a vontade dele, mas esquece de fazer a vontade de Deus. Aleluia. E Deus fala assim, que abate aqueles que é soberbo, que abate aqueles que não obedecem. Mas Deus abate, irmãos, não é porque ele é mau, não. Deus abate para ele reconhecer que ele não é melhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu paro por aqui. Vou parar por aqui, minhas horas já estão passando. Eu peço à igreja perdão, né? Que vocês vão orar. Os irmãos me perdoem, amém? Em nome de Jesus. Mas até aqui eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Que essa mensagem possa servir para cada um, para mim, para todos vocês. Que essa palavra possa nos alimentar, né? Que nós venhamos sair cada dia mais alimentados da palavra. E que a cada dia nós venhamos ser libertos pela mão do Senhor, pela bondade de Deus, amém? Eu espero que essa palavra nós podemos meditar, assim como vocês, como eu também, porque eu também tenho que meditar, né? E quando a gente está pregando aqui, a palavra fala primeiro com a gente e depois para a igreja, não é? Amém? Glória a Deus, né? Porque eu não sou melhor que ninguém, nós somos iguais. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço o pastor, a esposa, a família, agradeço a toda a congregação, a todos que aqui vieram, estar presente. Que vocês continuem vindo na presença de Deus, que vocês continuem congregando, não desista não, tá bom? Porque Deus quer perseverança. Deus fala assim que o reino é conquistado à força, né? E nós temos que perseverar. Não adianta nós parar não, porque se parar, irmãos, nós vamos o quê? Cair. Nós temos que levantar e prosseguir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem à vontade de Deus.